Boa noite, igreja. Que a paz, a graça e o amor do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Que alegria e que privilégio, né, Tati? Estarmos aqui mais uma vez reunidos para agradecer e engrandecer o nosso Deus. Quero agradecer essa oportunidade. É a primeira vez que eu ministro, gente. Ainda bem que não somos nós, né? A gente só é o instrumento, ainda bem que é o Espírito Santo que está aqui. Mas que alegria, né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E antes de começar a trazer essa mensagem dessa noite, eu quero saudar os nossos visitantes, em especial a Márcia e a Lídia. Que alegria ter vocês conosco nessa noite. Elas são da nossa célula e é um orgulho imenso para a gente ter vocês aqui hoje. E os nossos queridos, a Fê, o esposo, os filhinhos, a Tati, que a gente não viu um tempão, e todos vocês. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Nós nos alegramos demais que o Senhor derrame bênçãos sem medida. E essa casa está à disposição de vocês. As portas sempre abertas, viu? Muito obrigada. Jefferson, pode pôr o nosso tema? Por favor. Não era esse não. Cadê o outro, irmão? O outro veio ou não? Não? Oh, meu Deus. Era um outro, mas esse aí tá legal também. Olha lá. Eu vim para o culto da Adã para aprender sobre pipoca. Misericórdia, gente. Mas é isso mesmo. E antes de começar, eu vou pedir a gentileza de vocês ficarem de pé para nós lermos o texto bíblico, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios 5, 15. A Bíblia diz: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pai querido, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Me esvazio de mim mesma e me encho do teu Espírito, Pai, para que eu seja capaz de transmitir aquilo que está no seu coração. O Senhor é aquele que conhece cada filho teu que está aqui nessa noite. Por isso, desde já, Pai, me coloco diante de ti, Deus, para que o Senhor se manifeste, a tua graça venha e convença os corações, Senhor, de todos aqueles que nos ouvem, aqui pessoalmente e os que ouvirão essa mensagem gravada. Obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício na cruz deve ser lembrado todos os dias. E nós te louvamos, Pai, porque foi através dele que essa mensagem chegou até nós, Pai, e que há esperança no nosso coração para aquilo que viveremos toda a eternidade contigo. Obrigado, Jesus. Traz convencimento, Espírito Santo, para que todos nós saiamos daqui edificados pela tua palavra. Assim oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. E o tema dessa ministração é o que eu aprendo com a pipoca. Quem é que gosta de pipoca? Oh, meu Deus, eu sou apaixonada por pipoca. Não consigo pensar em assistir um filme sem ter um baldinho de pipoca. Doce, salgada, misturada. O que vocês quiserem me dar. Sou fãzaça de pipoca. E certo dia, essa mensagem já estava guardadinha ali já há um certo tempo, esperando a hora, né? Porque como a Ari bem ministrou aqui, há tempo para todas as coisas. E eu sabia que um dia ela falaria aos nossos corações. Mas um certo dia, fazendo a minha pipoquinha, parada na frente da minha panelinha ali, o Senhor falou algo tão lindo ao meu coração e que Ele me permita dividir com vocês nessa noite. Deus fala conosco de formas muito... Agora sim!
Aquele preto estava muito preto. Oh, Jesus, obrigada, Eri. Esse está mais alegre, né? Então, está mais bonito. Oh, Deus, obrigada. E aí, enquanto eu preparava essa pipoca, o Senhor foi ministrando ao meu coração, porque sim, o Senhor fala conosco através de coisas simples, coisas do nosso cotidiano. Quando nós estamos sensíveis para ouvir a sua voz, Ele fala com a gente, até mesmo através de uma pipoca. Todo mundo aqui gosta e faz, gosta de comer ou gosta de fazer também? Ou só gosta de comer? Então, olhe lá. Então, eu quero agora que você se imagine. Se imagine no preparo da sua pipoca. Pegamos uma boa panela, ligamos o fogão, adicionamos o óleo, o milho e ficamos ali paradinho na frente da panela, mexendo os grãos até começarem a estourar. Depois de um certo tempo, olhamos ansiosos e percebemos que eles já estão a ponto de estourar. Então, de repente, um grão eclode. E aí tapamos rapidamente a panela para que nenhuma pipoca se perca. Sim ou não? Nesse processo crescente, os estouros se seguem, um depois outro, e fica forte, fica intenso, e o cheiro invade a nossa casa. Ah, que cheiro bom, gente! E aí, retiramos a panela do fogo, adicionamos um pouquinho de sal, sacudimos de novo para que tudo fique temperadinho. E aí nos deliciamos, né? Como é gostoso comer uma pipoquinha. E depois, quando a gente já come tudo, não sei vocês, talvez seja só eu como até os piruazinhos. Quase quebro os dentes lá, mas é bom de mastigar o piruazinho. E aí eu pergunto para vocês nessa noite, o que eu aprendo com a pipoca? No início, todos os grãos parecem iguais, sim ou não? E quando a gente estoura, olha lá essa figura, tem grão igual ali? Não, porque cada pipoca é única. Se você pegar e colocar uma do ladinho da outra, nenhuma vai ser igual à outra, porque elas são únicas. E em Salmos 139, no verso 14, diz que nós fomos criados de uma forma especial e admirável. Olha para a pessoa que está do teu lado. Essa pessoa que está do seu lado foi criada de forma especial e admirável. Ela é única. E Deus não faz distinção de pessoas. Nós lemos lá no início dessa mensagem, e Jesus morreu por todos. Mas o fato é que, embora sejamos diferentes, somos todos colocados na panela da vida. Sim ou não? E aí, essa pipoca, ela é provada pelo fogo, assim como nós também somos. A diferença é que nós somos provados pelo fogo para um propósito eterno. Em Tiago 1, no verso de 2 a 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia, queridos, não é por acaso, não é por acaso. E aí, olhe como o Espírito Santo é maravilhoso, já começou a ministrar no nosso louvor através da vida da Ari. Quando Tiago diz aqui, tende por motivo de alegria, eu e vocês, vamos concordar. Fala, como assim ter motivo de alegria, passar por dificuldade? Não dá, naquele momento, a gente não tem essa condição. Mas, queridos, a conotação desta alegria é outra alegria. Não é a alegria do estado que representa a minha felicidade e a sua, mas é uma alegria que vem da parte de Deus. É uma alegria
que ela traz um objetivo, que Deus permite que a gente passe por provações com esse objetivo de sermos maduros, de crescermos, de que não haja falta de nada. É necessário, queridos. Quando nós olhamos para a vida de José, meu Deus, quanta situação difícil, quanta provação. Mas será, pensem aí comigo, se Deus tivesse dado a José a oportunidade de ser o governador do Egito sem passar por tudo que ele passou, ele teria aquele coração disposto a perdoar tudo que tinham feito a ele, e de ser naquele momento, né, o Deus provedor para a família dele. Ele não teria. Nós não podemos, né, claro, afirmar, mas nós sabemos que todo esse processo, ele faz com que sejamos maduros. Ele trabalha em nós as características que são do próprio Deus. E assim como tantos outros exemplos na Bíblia. Então essa alegria, queridos, ela é diferente. E nós vamos seguir aqui. Deixa eu só ver se eu não troquei minha folha aqui, que eu preciso seguir esse passo aqui. Tá aqui, não perdi não. Seguindo o nosso processo. Eu posso estourar a pipoca por diferentes meios, até com água. Vocês já tentaram ou não? Às vezes até sem nada. Tem gente que diz que põe no micro-ondas, fechadinho. Já estourou, Fabrícia? Aí, ó, a maquininha já, ela era chique, gente. Mas tem gente que põe num papel, num saquinho de papel. Eu já ouvi falar que bota no micro-ondas e a pipoca estoura também. Então, há várias formas, mas nenhum ingrediente é tão perfeito quanto o óleo. Concordam? Estoura uma pipoca com qualquer coisa. Eu já testei vários. A água, o óleo de coco, margarina, tem um monte de coisa. O óleo, o azeite, ela fica perfeita. O óleo, essa gordura, ela tem a capacidade, ela ajuda a dissipar o calor, ela deixa a pipoca mais macia e com isso ela carrega melhor o salzinho. Essa pipoca da maquininha, ela é sem vergonha, né? Não pega sal. Aí, ó, tá vendo, gente? O óleo é necessário, o óleo faz com que o sal grude gostoso e traga o tempero para ela. E o óleo sobre a nossa vida, ele representa cura, ele traz alegria para que possamos perseverar e desfrutar dessa vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Esse texto que nós lemos aqui de Tiago, que fala da perseverança, que ela vai produzir em nós a esperança a fim de que tenha ação completa. O óleo ajuda nessa perseverança, queridos. E quem é o óleo das nossas vidas? Ai, meu Deus, vamos lá, Jesus me ajuda. Eu precisava de umas 2 horas, mas acho que eu só tenho 20 minutos. Vamos correr. Queridos, lá em Neemias 8, no verso 10 diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria, eu estava aqui, ó, eu me antecipei lá no meu texto, está aqui. Agora eu quero falar de uma forma mais profunda. Essa alegria não é esse estado de felicidade, mas ela é baseada num relacionamento com Deus. Ela é baseada na certeza de salvação. Ela é o próprio fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, um dos frutos é a alegria. Então não é necessariamente esse estado de alegria, mas é uma alegria profunda, que brota do nosso coração, porque nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos a esperança da salvação, e queridos, por si só, isso já seria para nós motivo de alegria eterna. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele não só deu a nós a oportunidade da salvação, como Ele nos abençoa de forma constante. Então essa alegria, ela precisa ser real na minha e na nossa vida. E é essa alegria, a alegria do Senhor, que passa a ser a nossa força. Então ficou mais fácil de entender Tiago, não foi não?
Agora a gente já vai olhar esse texto diferente. Falar, valeu, Tiago, não é essa alegria. É a alegria que está aqui dentro. Dessa certeza, dessa intimidade. E de ter paz, de confiar. Quem tem paz em meio, né? As pessoas às vezes olham e falam, a pessoa é maluca. Não, a pessoa tem Jesus. Ela pode estar chorando, mas ela tem paz. Ela pode estar chorando, mas ela é capaz de louvar. Ela pode crer nesse Deus e descansar. Né, Mafê? O Edu, a Mafê diz, pode ter o problema que for, ele deita e dorme. Eu não consigo, mas ele deita e dorme. Queridos, isso é descansar no Senhor, é confiar que independente daquilo que os nossos olhos estejam vendo, Ele está no controle e Ele jamais perde o controle. Então é essa alegria que eu e você precisamos ter no Senhor. E queridos, o que eu aprendo com essa pipoca? O processo de aquecimento para tornar o grão de milho mais saboroso parece interminável. Sim ou não? Eu fico lá na frente da panela e aquele troço não vai, e demora, daqui a pouco começa a borbulhar o olhinho em volta do grão, e eu falo, agora vai, e não vai, e aquilo demora, e eu com a panela, com a tampa a postos, só esperando estourar o primeiro, e aí parece que não termina nunca essa espera. Com a gente é diferente? Os processos, eles estão escrevendo a nossa história das mais diversas formas. Não há como pular, não há como deixar passar e não há como transferir. É necessário viver todas as etapas. É necessário viver todos os processos. Nós precisamos dos processos para nos tornar-nos aquilo para qual nós fomos criados. A pipoca, se ela não passar para o processo, ela só é um grão mirradinho. Para ela ser essa pipoca, não há como pular etapas. E assim também é na nossa vida. E olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5, 3 e 5. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Esse é o propósito da tribulação, esse é o propósito da luta, esse é o propósito do processo. Não podemos desejar no nosso coração. Eu aprendi isso desde muito cedo com uma amiga muito sábia. Ela dizia, não dá para pedir para o Senhor diminuir, acelerar, não dá. Porque se ainda por sua misericórdia, porque Deus é Deus, e Ele age da forma como Ele bem quiser. Mas se ainda assim Ele fizer, certamente nós não estaremos preparados para receber e viver tudo aquilo de forma abundante, como estava planejado no coração dele. A morte não era plano de Deus. Deus nos fez para ser eternos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender a morte. Primeiro, que não queremos morrer. E segundo, que não aceitamos quando os nossos entes se vão. Porque há dentro de nós uma semente de eternidade. E essa semente foi plantada pelo próprio Deus. Por quê? Porque não éramos para morrer. O pecado é quem trouxe a morte ao mundo. Não era plano do Senhor. Então, queridos, por mais que em alguns momentos doa, seja sofrido, seja pesado, lembre dessa palavra. Lembre da pipoca. Não posso acelerar. Eu preciso viver cada etapa para que eu seja quem o Senhor sonhou para mim, sonhou que eu fosse. É assim que é, não tem como ser diferente. Todos os grãos estão na mesma panela, expostos à mesma temperatura, quando eles começam a estourar. Alguns vão lentamente, outros mais euforicamente, mas cada um a seu tempo. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo, querido,
A Ari também já ministrou. Eita, esse Espírito Santo, né? Ninguém nem tinha visto o meu papel. Eita, amiga, esse Deus é Deus. A propósito, nós precisamos compreender essa realidade. Como nos posicionamos de forma diferente. Quando Paulo diz lá que no começo a gente toma um leitinho, assim como é com a criança. Depois a gente passa para o alimento pastoso, até se chegar ao alimento sólido. Ele também está falando da nossa vida espiritual. A gente começa com leitinho, depois vai para o alimento pastoso e precisamos chegar no alimento sólido. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, nós precisamos aprender mais. Nós precisamos, queridos. E esse é um compromisso que eu e você tem que ter. Há tempo para todas as coisas, mas o Senhor espera que nós nos levantemos como um grande exército, preparados para que a palavra esteja aqui, não só para a minha vida, mas para que eu seja instrumento do Senhor aonde Ele me levar. O Espírito Santo faz isso, queridos. Não vai ser mágica se nós não nos debruçarmos na palavra de Deus para aprender do Senhor. Ele não vai trazer a nossa memória. Ele traz à memória aquilo que nós aprendemos. Falamos na célula, né, Márcia, sobre sabedoria. Ouvimos aquela ministração poderosa no domingo. Meu Deus, sabedoria é viver aquilo que se sabe. Mas para ser sábio, queridos, precisamos ter conhecimento. Não tem mágica, conhecimento. E o dia que não tiver o pastor para orar pelo teu filho, o seu marido vai se levantar, porque nós temos profeta dentro da nossa casa. A gente tem que lembrar disso. A autoridade do Senhor foi dada aos homens. Homens, olhem aqui para mim, por favor. Não negligencie esse poder que o Senhor Deus colocou sobre a vida de vocês. Vocês são sacerdotes da casa de vocês. Vocês têm autoridade para profetizar, para orar, para ministrar na tua casa. Não baixem a guarda. Minha esposa gosta de orar mais. Ela fala, a autoridade foi dada para o homem. A esposa pode orar? Sim, ela deve. Ela é auxiliadora idônea. E glória a Deus por essas mulheres maravilhosas que a gente tem aqui. Louvado seja Deus. Mas a gente negligencia aquilo que Deus já estabeleceu. E não é orar bonito, mas é se posicionar diante de Deus e clamar. É lindo, a Bíblia fala, achegai-vos diante do meu trono de graça, a fim de encontrar misericórdia no momento da necessidade. Queridos, o Evangelho é simples, ele é muito simples. O Senhor quer um relacionamento sincero da nossa parte. Orações bonitas são boas de ouvir, mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você rasgue o seu coração na presença dEle. Fala aquilo que está lá dentro do teu coração. É isso, é intimidade, é relacionamento. Não negligencie isso, meus queridos. Nós já vimos na nossa casa, né? A necessidade, ela traz para a gente grandes oportunidades. No Brasil, nós tínhamos um excelente plano de saúde. O filhinho ficava doente, a gente corria com o filhinho no carro, corria no médico e estava tudo resolvido. Aqui, o copay é imenso. Então a gente pensa 10 vezes antes de ir para o médico. E quando nós estávamos, logo que nós chegamos com a nossa filha, uma febre interminável. E eu fico muito nervosa com febre. Não sei vocês, mas eu não gosto de febre. Me dá uma angústia. E aí eu passei a noite com ela, molhando o paninho, porque o remédio não baixava. Molhava paninho, tirava paninho. Uma hora o Espírito Santo falou, o que você está fazendo? Que paninho? Chama teu marido. Eu falei, meu Deus. Eu não estava acostumada, gente. Eu estava acostumada a levar para o pronto-socorro. E aí vem o meu marido, louvado seja Deus pela vida dele. Falei, Jefferson, é sobre você que está a autoridade, então ore pela Sara. E ele pôs a mãozinha na cabeça dela, orou por ela. E ela foi curada na hora. Na hora a febre cessou, gente.
Chega a me arrepiar de lembrar. Tá ali, né, a minha princesa? Nem sei se ela lembra disso. Mas Deus é lindo demais. É difícil passar por necessidade, por provação? É. Mas é ali que há a manifestação da glória de Deus. Porque se não houver esse tempo, nós tomamos o controle, nós fazemos o papel de Deus. Nós agimos com aquilo que nós temos à nossa disposição. É ou não é, gente? E nós precisamos entender esse tempo, essa realidade de que há tempo para todas as coisas. Se nós somos como a pipoca, seres únicos, individuais, especiais, criados por Deus de forma única, o tempo também funciona de forma única. Às vezes aquilo que cai no meu coração é rápido, para o meu marido não. Eu orei 14 anos pela conversão do Jefferson. 14 anos. Hoje parece fácil quando a gente vê. Mas só Deus sabe quantas lágrimas eu deixei diante do altar em favor da vida dele. E aí eu quero usar esse tempo para a gente refletir. Principalmente quando nós conhecemos Jesus. Ah, o primeiro amor. Que delícia que é o primeiro amor. A gente quer que todo mundo pense igual a gente, faça igual a gente, vá para a igreja igual a gente. É ou não é? E aí você se vê naquela ansiedade e parece que é uma coisa boa, mas há tempo para todas as coisas. E as pessoas são únicas, elas são diferentes. O homem é diferente da mulher em diversos aspectos. E o tempo age de forma diferente para o coração de cada um. É preciso ter empatia, queridos. É preciso ter empatia da nossa parte. É preciso ter paciência. É preciso ter misericórdia das pessoas. Quantas vezes a gente manda o nosso irmão para o inferno? Rapidinho. A nossa, Vivian, ou eu mando ele para o céu, ou eu mando ele para o inferno. Eu não conheço um meio termo, vocês conhecem? E é aí que vem essa reflexão para o nosso coração. Nós estamos agindo como Cristo? Nós estamos amando como Cristo? Nós temos esse desejo, essa misericórdia, esse amor no coração? As pessoas, você já teve a oportunidade de conhecer esse Deus e todo o conhecimento que você tem da palavra de Deus te coloca num lugar diferente, mas não te coloca num lugar melhor. A graça de Deus que você precisa, aquele que não conhece nada da Bíblia precisa da mesma forma. O sol que nasce sobre a tua vida também nasce sobre a vida dele. E quantas vezes a gente espera das pessoas atitudes que elas não são capazes de realizar. Aquela frase, as pessoas só dão o que tem, ela é real. Infelizmente ela é real. Poderia ser diferente, mas não é. E aí entra o nosso papel de Jesus, que Ele espera da minha vida e da sua, de ganhar em oração, queridos. Tem gente que a gente não consegue nem falar, tá tudo bem, mas ore por ele, coloque a vida dele diante do Senhor. Assim como um dia o Senhor alcançou a tua vida, Ele também vai alcançar a dele. Isso precisa arder no nosso coração. Nós não podemos mandar ninguém para o inferno, queridos. E eu falava com uma amiga essa semana, é duro isso que eu vou falar, mas se o Espírito Santo me fez lembrar, é porque isso vai edificar a vida de vocês. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é o pecado. A Bíblia é clara a respeito disso. O pecado traz separação entre o homem e Deus. É a única coisa que pode nos separar. E aí nós achamos que o pecado é fazer aquilo que não deveria ser feito, mas a gente esquece que quando nós não fazemos o que deveria ser feito, nós também estamos pecando. Está lá em Ezequiel capítulo 33.
quando nós não trazemos a luz para o nosso, para a pessoa que está ao nosso lado a respeito do que é a verdade, nós também estamos pecando. O ide do Senhor Jesus, quem entende bem de português, é um verbo condicional, né? Não está falando se você puder, se você tiver vontade, se for oportuno. Não está falando isso. Quem aqui é discípulo de Jesus? Ah, eu estou junto, eu e mais um monte de irmãos. Então esse comissionamento também é para nós, porque é isso que nós queremos ser. Quem é discípulo? É aquele que imita o seu. Exato. E se nós somos discípulos de Cristo, o ide do Senhor Jesus também é para nós. Nós estamos falando desse Jesus? Nós estamos desejando ver essas pessoas lá no céu quando nós chegarmos lá? Ou nós estamos negligenciando as oportunidades? Queridos, o tempo está voando. Há tantos sinais da volta de Cristo. Nós precisamos acordar, queridos. Não perca uma oportunidade sequer. Fale do Senhor, fale da tua vida, fale do que Ele fez a tempo e a fora de tempo, queridos. Nós precisamos ser discípulos, verdadeiros discípulos do Senhor. Vamos lá. O tempo não para, gente. Olha algo curioso sobre a pipoca. Ainda estamos falando, vamos aprender mais um pouquinho. Para uma pipoca ser considerada de qualidade, ela precisa ter uma expansão de 40 vezes. Uma xícara de grãos in natura precisa render 40 xícaras de grãos estourados. Se acontecer isso, a pipoca é considerada de qualidade. Nós somos cheios de dons e talentos, e muitas vezes inexplorados. Você já parou para pensar que aquilo que você gosta de fazer pode fazer a diferença na vida do próximo? Pode se tornar um business? Uhul! Há tantas ferramentas existentes que podem desenvolver o dom e o talento que o Senhor te deu. Você já parou para pensar? Nós vivemos numa época absurda, falávamos há pouco da IA, né? Gente, esse negócio é assustador. Quanta coisa faz. E aí? Quando chegar o grande dia, como é que nós vamos nos apresentar diante do nosso Deus? E Ele vai perguntar: o que é que você fez com o talento que eu te dei? Acho que vai estar bem com a mãozinha assim, ó, na cintura. O que você fez? Você foi como servo bom e fiel? Se enterrou? Ou você fez multiplicar? Nós fomos feitos criaturas únicas, de forma especial e admirável. Eu poderia repetir isso muitas vezes, porque toda vez que eu falo, meu coração saltita aqui dentro. Falo, obrigada, Jesus. Vai muito além daquilo que o nosso físico pode expressar. Eu fui feita de forma admirável, cheia de dons e talentos, assim como cada um de vocês. E nós precisamos, se você ainda não descobriu o seu, busque do coração de Deus. Nós não podemos passar por essa vida sem deixar marcas. Pessoas feitas de forma admirável, elas não podem passar em branco. A pipoca é branca, mas você pode pintar ela. Tem muitos corantes super legais. Então, seja para um crescimento profissional ou para deixar um legado de vida,
nós podemos fazer a diferença. E voltando para o processo, quando nós sacudimos a panela para a pipoquinha estourar, aí, né, tem aquele barulhão, daqui a pouco começa a diminuir o barulho, diminui. Aí você fala, dá aquela chacoalhada, tem um monte de grão ainda. Não dá um desespero? Aí você vai lá e chacoalha, fala, opa, tem muito grão aqui, tem que estourar. E aí a gente chacoalha aquela panela com essa expectativa. Ah, meu Deus. Por permissão divina, nós somos sacudidos todos os dias com um propósito eterno. Para que a gente não fique para trás. Nós precisamos estourar como a pipoca, gente. Não podemos passar por esse processo e continuar sendo um grão, o mesmo grão. E o tempo está passando. E o Senhor sonha com a vida de cada um de nós. Ele sonha com aquilo para qual nós fomos criados. E assim como a gente faz na panela, quando os grãos começam a estourar, a gente não tampa rapidinho para nenhuma pipoca cair. Deus me livre de cair no chão, né? Nosso desejo é que ninguém se perca. E em 1 Timóteo 2,4, o maior desejo do coração do Pai é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo do coração de Deus. E quem é a verdade, queridos? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Jesus. É essa verdade que nos liberta, é essa verdade que nos transforma, é essa verdade que nos torna melhores a cada dia, é essa verdade que nos aperfeiçoa, é essa verdade que nos leva para a vida eterna. Precisamos amar essa verdade. Se você tem dúvida a respeito da verdade, da palavra de Deus, peça em oração. Senhor, tira do meu coração toda dúvida e abre os meus olhos para que eu seja capaz de compreender essa verdade. Queridos, não é a igreja que salva, não é a placa da igreja que salva, não é pastor que salva. Quem salva você é essa verdade. É o próprio Jesus quem salva. Ele precisa que conheçamos essa verdade, porque Ele precisa de mim e de você. Há tempo, há fora de tempo, ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao caminhar, em todo o tempo, queridos, a começar dentro da minha casa, para o meu esposo, para os meus filhos, para a minha família, para os meus vizinhos, onde eu estiver. A gente acha lindo as missões, fazer missões. Meu Deus, glória a Deus por missionários que se levantam para ir para outros países, para levar a palavra. Mas nós somos profetas dentro da nossa casa. Nós somos missionários dentro da nossa família. Eu perdi uma amiga, gente. Nunca mais, eu prometi para o Senhor, eu vou demorar a atender um pedido. Foi muito difícil para mim. Ela foi acometida de um câncer. E aí, nós oramos com ela, nós estivemos com ela e acompanhamos o processo. E a irmã dela me ligou numa noite dizendo, o estado dela piorou, você consegue vir aqui orar por ela? E eu estava tão cheia de compromissos no dia seguinte, e eu disse assim, eu vou atender tudo que eu preciso e eu vou correr para o hospital. E eu não cheguei a tempo. E aquilo para mim foi uma grande lição. A gente não pode perder tempo. Glória a Deus que a gente já tinha feito a oração de entrega do coração dela. Mas eu senti muito de não estar ali. Nós não sabemos, queridos. Eu não quero me indispor, a pessoa não aceita, eu não quero falar. Fale. Peça direção do Espírito Santo, peça estratégia.
Quer um outro testemunho rápido? A minha sogra, extremamente católica, não aceitava nada, vezes nada. E eu dizia: Senhor, eu preciso falar de Ti para ela. Eu não aceito essa situação. Me mostra como, me mostra como, me mostra como. Um dia o Senhor me deu uma estratégia poderosa. Pedi para ela, eu tinha dado uma Bíblia para ela, nunca nem encostou na Bíblia. Falei: então eu quero a sua Bíblia, a Bíblia católica. E aí, através da Bíblia católica dela, que ela tinha o costume de ler, eu fui lá e coloquei todos os post-its assim, do ladinho de fora, na página, como marcadores, falando todo o processo. Como é que a gente chega até esse Jesus? Reconhecendo no coração, crendo, todas as passagens. E devolvi. Falei: olha, eu marquei na sua Bíblia. Quando a senhora puder ler. E ela leu. E ela ficou feliz. E eu mais ainda. Falei: obrigado, Jesus. Queridos, não tem receita. Não é no meu jeito, não é na minha força. É guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu estou seguindo para o final, viu? Fiquem tranquilos aí. Queridos, mesmo com toda a atenção e dedicação, que eu estou lá na minha pipoquinha, mesmo sacudindo a panela, quando eu viro, como a pipoquinha, o que é que fica lá? Os piruás. Ah, os piruás também me ensinam. Às vezes intactos, às vezes queimados, às vezes encruadinhos. Sabe aquele que quis estourar e não estourou? Ficou mais ou menos? Mas não estouraram. Eles não alcançaram a forma plena para a qual eles foram criados. Estavam na mesma panela, com o mesmo óleo, passaram pelas mesmas situações, pelas mesmas provações, foram sacudidos, mas não estouraram. Explica algumas coisas, né? E aí, com o meu e o teu coração, precisar de misericórdia. Não tem jeito? Para Deus não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Nós não podemos desistir das pessoas. Nós não podemos achar que o trabalho já foi feito. Ah, esse aí não adianta. Já falei. Não, queridos. O Senhor não desiste de mim e de você. Por isso você não tem o direito de desistir das pessoas. Você precisa permanecer em oração. Permanecer em oração. A oração do justo pode muito em seu efeito, diz a palavra. Não podemos desistir, queridos. E para nós fecharmos, existem 3 grandes grupos de milho. O milho doce ou milho verde, como a gente conhece, que é tão presente, né, na nossa culinária. O milho da canjica e o milho da pipoca. Então são 3 grandes grupos. E por que é que só vira pipoca o milho da pipoca? Vocês já pararam para pensar? Por que se eu estourar o outro milho? Porque é tudo milho, não é? Mas só o milho da pipoca vira pipoca. E isso acontece porque dentro do milho da pipoca há uma composição única, que quando exposto a uma determinada temperatura, ele eclode e vira uma pipoca. O milho da pipoca é único, assim como eu e você somos únicos. Fomos criados de forma admirável. Eu e você, nós precisamos passar por provações, é necessário. Assim como a pipoquinha, lá estamos nós, no fogo,
sacudidos, para que cheguemos à melhor forma, a forma sonhada no coração de Deus quando Ele te criou. Esse Salmo 139, Davi fala: quando você ainda estava no ventre da sua mãe, quando você nem ainda tinha forma, eu já havia contado todos os teus dias. Aleluia. Ah, queridos, quando eu preparava isso aqui, sabe que eu me lembrei? O que a Ari falou aqui, como é que a gente se posiciona enquanto a gente espera. Como é difícil a gente dar bom testemunho. Como é difícil ser essa pessoa alegre, muito embora a minha expressão não condiza com aquela situação. Como é difícil. E aí sabe que o Senhor me lembrou? E eu vou lembrar vocês também. Essa palavra não é só para mim, não. Da mulher sunamita. Para quem não conhece a história, essa mulher tinha um único filho, que foi um milagre do Senhor na vida dela. Mas quando ele já era mocinho, esse menino morre. E essa mulher sabia que havia um profeta em Israel. E aí ela corre, deixa o seu filho lá na cama e corre atrás do profeta, porque ela sabia que ele poderia ressuscitar o seu filho. E aí quando ela encontra o servo, o Geazi: como você está? Como está a sua casa, seu marido, seu filho? Está tudo bem. Meu Deus. Constrange demais o coração da gente. Eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus filhos. E aí, como eu e você se posiciona? Com esse monte de probleminha. É ou não é, queridos? É um monte de probleminha. Você vai dizer, não é válido? É válido. A minha dor é válida, a tua dor é válida. E o Senhor sabe muito bem disso. Mas, queridos, quando eu olho para o lado, eu falo, é uma dorzinha. E isso precisa animar o nosso coração. E aí aquilo que era reclamação,